É possível que, neste exato instante em que você ouve estas palavras, algo silencioso e misterioso esteja acontecendo dentro de você. Uma inspiração suave, um pensamento inesperado, uma sensação quase imperceptível, como se alguém, feito de luz, estivesse tentando chamar sua atenção. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e mestra incomparável da vida interior, dedicou sua existência a decifrar esses movimentos secretos da alma, e descobriu algo que pode transformar profundamente a forma como você vive sua fé e enxerga a presença divina ao seu redor. Para Teresa, os anjos da guarda não eram apenas símbolos poéticos ou figuras decorativas de devoção popular. Eram companheiros espirituais reais, ativos, atentos, profundamente envolvidos na jornada de cada pessoa. Seres que nos acompanham desde o nascimento, que nos protegem, iluminam, inspiram e orientam, mas que, por respeito ao nosso livre-arbítrio, só conseguem agir plenamente quando nós escolhemos colaborar conscientemente com eles. E aqui está o ponto que Santa Teresa repetia às suas irmãs no Carmelo: a maior parte das pessoas vive cercada de sinais celestiais, e não percebe nenhum deles. Você já sentiu uma inquietação estranha logo antes de tomar uma decisão? Já viveu um contratempo que parecia um problema, mas depois descobriu que foi uma proteção? Já recebeu durante a oração uma luz repentina, uma clareza que parecia vir de um lugar que não era a sua mente? Teresa afirmava que esses movimentos sutis são frequentes, mas quase sempre ignorados. E é justamente por isso que tantas pessoas caminham pela vida como se estivessem espiritualmente sozinhas, quando na verdade uma presença amorosa tenta acompanhá-las a cada passo. Nos próximos capítulos, você descobrirá como reconhecer esses sinais, como distinguir a verdadeira ação angelical de simples impulsos humanos e como desenvolver uma relação viva, consciente e frutuosa com seu anjo da guarda, tal como Santa Teresa viveu durante décadas de intensa experiência mística. Prepare-se. O que você vai ouvir não é teoria abstrata. É uma sabedoria viva, testada na prática por uma das maiores místicas de todos os tempos. E se você estiver disposto a dar atenção ao que antes passava despercebido, talvez este seja o início de uma nova etapa da sua vida espiritual. Uma etapa em que você finalmente aprende a ouvir aquilo que sempre esteve presente, silencioso, paciente, amoroso e fiel. Há uma verdade profunda que Santa Teresa de Ávila descobriu depois de anos de oração silenciosa, noites de vigília e incontáveis experiências interiores. Os anjos da guarda trabalham sem cessar ao nosso lado. E o fazem de uma forma tão delicada, tão discreta, tão perfeitamente ajustada ao ritmo da nossa alma, que muitos passam a vida inteira sem notar sua presença. Para Teresa, essa discrição não era sinal de fraqueza, mas de respeito. Respeito pela liberdade humana. Respeito pela dignidade que Deus colocou em cada pessoa. Respeito pelo tempo interior de cada alma. Ela dizia que o anjo da guarda não invade, não força, não grita. Ele propõe, inspira, conduz suavemente, como quem coloca uma mão luminosa sobre o ombro e aguarda, pacientemente, que você decida seguir. E é aqui que começa o mistério. Essa ação silenciosa é constante. Mesmo quando estamos distraídos. Mesmo quando nos afastamos de Deus. Mesmo quando ignoramos sua presença. Segundo Teresa, o anjo não se cansa de tentar. Ele não se escandaliza com nossas fraquezas, nem desiste quando falhamos. Pelo contrário, quanto mais distante estamos, mais intensamente ele trabalha, buscando formas de nos trazer de volta ao caminho da luz. Mas sempre sem violar a nossa liberdade, porque é justamente aí, na liberdade, que reside a grandeza de sua missão. Teresa escrevia que o céu inteiro se move para ajudar uma alma que deseja aproximar-se de Deus. E é o anjo da guarda quem inicia essa obra, quem nos prepara interiormente, quem sussurra, quem inspira, quem nos alerta sobre perigos invisíveis, quem ilumina a consciência quando estamos prestes a tomar uma decisão equivocada. E, no entanto, apesar de tantas intervenções, há algo que os anjos não conseguem fazer sozinhos. Eles não podem agir plenamente sem a nossa colaboração consciente. É como uma dança. Eles dão o passo inicial, mas nós precisamos responder. Eles oferecem a luz, mas nós precisamos abrir os olhos. Eles sugerem um caminho, mas nós precisamos escolher seguir por ele. Santa Teresa compreendeu isso de forma tão profunda que começou a treinar suas irmãs carmelitas para perceber esses movimentos interiores. Ela dizia: se aprendermos a notar o que o céu sussurra, nunca mais caminharemos na escuridão. E essa é exatamente a razão pela qual estamos aqui. Para aprender a ouvir.
Nos próximos capítulos, você descobrirá como esses sussurros acontecem, porque existem sinais claros, fortes o suficiente para orientar toda a sua vida, mas suaves o bastante para só serem percebidos por quem escolhe prestar atenção. O primeiro desses sinais é um dos mais misteriosos, ao mesmo tempo, um dos mais comuns. Um sinal que você provavelmente já sentiu mais de uma vez, e talvez não soube interpretar. Imagine que você está prestes a tomar uma decisão completamente lógica, totalmente razoável, aprovada por todos ao seu redor. Nada parece errado. Nada indica perigo. E, mesmo assim, algo dentro de você resiste. Uma tensão leve, quase imperceptível, toca-se o coração. Uma sensação que não é medo, não é ansiedade, não é dúvida humana, é algo diferente. Santa Teresa de Ávila foi a primeira a chamar essa experiência de inquietação serena. Um aviso silencioso. Um freio amoroso. Um toque discreto do anjo da guarda impedindo que você dê um passo em direção ao que ele vê, e você ainda não. Teresa relatava diversas situações em que essa inquietação salvou sua vida espiritual, sua paz interior e até sua segurança física. Certa vez, quando recebeu um convite aparentemente inocente para visitar uma família importante, sentiu exatamente esse desconforto suave. Nada justificava dizer não, mas seu coração dizia, não vá. Ela confiou na sensação. E depois descobriu que, naquela mesma noite, ocorreram discussões violentas que teriam prejudicado sua reputação e perturbado profundamente sua alma. Para Santa Teresa, esse tipo de aviso não é imaginação. É cooperação. É o anjo da guarda fazendo tudo o que pode, sem violar a liberdade, para nos manter longe de situações que podem ferir nossa alma. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Uma visita que, sem explicação, você preferiu adiar. Um compromisso do qual desistiu na última hora. Uma conversa da qual se afastou instintivamente. Uma pessoa que parecia encantadora para todos, mas em você despertava alerta. Quantas vezes você disse: não sei porquê, algo me disse que não era para ir. Ou, eu ia fazer aquilo, mas senti que tinha algo estranho. Esse algo, dizia Teresa, muitas vezes é alguém. Mas atenção! A inquietação angelical possui características muito específicas. Santa Teresa a diferenciava claramente de medos humanos ou de tensões interiores. Ela sempre vem acompanhada de paz. Não é turbulenta, não aperta o peito, não provoca confusão. É firme, mas suave e pouto. Ela é persistente, mas respeitosa. Não pressiona, não força. Apenas permanece, como quem diz: filho, filha, não faça isso. Ela não nasce de razões lógicas. É um entendimento silencioso, sem explicações, mas cheio de certeza. Pouto ela conduz ao bem. Você não se sente acuado ou diminuído, mas protegido. Teresa comparava essa sensação a uma mão luminosa segurando você com delicadeza, e pedindo que avance para um lugar onde não há luz. E quanto mais alguém se acostuma a reconhecer esse toque, mais claramente ele se manifesta. A inquietação serena pode aparecer em diversas situações. Antes de um encontro. Antes de aceitar um convite. Ao assinar um documento. Ao iniciar uma amizade. Ao fazer uma compra importante. Ao iniciar um projeto ou uma viagem. E sempre com o mesmo objetivo: proteger. Teresa dizia que o segredo é não ignorar essas sensações. A alma que aprende a ouvi-las evita sofrimentos profundos, desviando-se de perigos visíveis e invisíveis, porque há alguém, espiritual e atento, observando por você. No próximo capítulo, vamos falar de um sinal ainda mais surpreendente, um sinal que quase ninguém reconhece como ação angelical, mas que Santa Teresa identificou como uma das formas mais poderosas de proteção divina. Você já teve um daqueles dias em que tudo parece conspirar contra você? O despertador não toca. O ônibus atrasa. O carro não liga. O computador trava no pior momento possível. O encontro é cancelado de última hora. No instante, você se irrita. Reclama. Pensa: por que isso está acontecendo logo hoje? Mas, tempos depois, percebe que aquele atraso, aquela falha, aquela interrupção inesperada, te poupou de algo muito pior. Um risco, um erro, uma situação que teria te machucado profundamente. Santa Teresa de Ávila chamava esses acontecimentos de obstáculos providenciais, e dizia que são um dos sinais mais surpreendentes da ação dos anjos da guarda, justamente porque se disfarçam de problemas. Ela mesma viveu isso inúmeras vezes. Em uma de suas viagens para fundar um novo convento,
tudo estava preparado para a partida. Mas, sem explicação, a roda da carruagem quebrou na noite anterior. Um contratempo enorme, humilhante, inoportuno. Teresa ficou frustrada, irritada, e teve de adiar a viagem por 3 dias. Ao chegar ao destino, descobriu a verdade. Se tivesse viajado na data planejada, teria encontrado pelo caminho um grupo de assaltantes que havia atacado outros viajantes exatamente na hora em que ela passaria. O que ela pensou ser azar, foi salvação. E aqui está a chave do ensinamento de Santa Teresa. Os anjos não podem forçar a nossa vontade, mas podem mover circunstâncias ao nosso redor. Eles não violam leis naturais, não manipulam a realidade de forma miraculosa a todo instante. Mas podem sugerir à providência situações que impeçam um mal maior. Podem usar um atraso, um imprevisto, um contratempo, uma falha mecânica, uma mudança repentina de planos. À primeira vista, tudo parece apenas um dia ruim. Mas sob o olhar espiritual, Santa Teresa enxergava outra coisa. Uma rede invisível de proteção. Ela explicava que os anjos têm um conhecimento parcial do futuro, não completo, como o de Deus, mas suficiente para perceber perigos que nos esperam. E, quando reconhecem que uma escolha, um caminho ou um encontro pode ferir nossa alma, fazem o que podem para nos afastar do risco, sem tirar a nossa liberdade. É por isso que, às vezes, uma porta que deveria se abrir permanece fechada. É por isso que algo planejado com perfeição simplesmente não acontece. É por isso que um plano brilhante desmorona sem motivo aparente. E Teresa dizia: se algo não acontece como você queria, talvez não fosse proteção para o seu corpo, mas para a sua alma. A chave de interpretação, segundo ela, está em 2 pontos. 1. A repetição dos contratempos. Se vários obstáculos acontecem sucessivamente antes de uma decisão importante, preste muita atenção. 2. A paz posterior. Quando o tempo passa e você percebe que foi protegido, mesmo sem entender na hora. Santa Teresa ensinava suas irmãs a fazer algo muito simples quando enfrentavam esses acidentes providenciais. Agradecer. Porque mesmo quando não compreendemos, o céu compreende. Mesmo quando não vemos o perigo, alguém o viu. Mesmo quando nos sentimos frustrados, alguém nos guardou. No próximo capítulo, falaremos de um sinal ainda mais elevado, um sinal que, para Teresa, era um dos maiores presentes que o anjo da guarda pode oferecer a uma alma em oração. Há momentos na vida espiritual em que, de repente, sem aviso e sem esforço, uma luz interior se acende. Não é uma visão, não é um pensamento planejado, não é fruto de raciocínio. É como se alguém soprasse clareza dentro da alma. Santa Teresa de Ávila chamava essas experiências de luzes súbitas, e afirmava que, muitas vezes, elas são mensagens diretas do anjo da guarda, sinais delicados, porém profundos, de que o céu tenta se comunicar com você. Ela descrevia essas luzes como algo muito diferente dos pensamentos comuns. Quando a mente pensa sozinha, ela se cansa, se confunde, se contradiz. Mas quando a inspiração vem do anjo, é como se a alma recebesse um raio de entendimento puro, simples, nítido e cheio de paz. Teresa dizia que essas luzes podem aparecer de várias formas. A compreensão inesperada. Você lê um versículo, uma frase, uma oração, algo que já viu dezenas de vezes, e, de repente, percebe um sentido completamente novo. Não é você que descobre. É algo que lhe é dado. 2. A lembrança providencial. Durante a oração, surge na sua mente uma pessoa específica. Alguém que você não estava pensando, alguém que talvez nem veja há meses. Mas junto da lembrança vem uma certeza silenciosa de que essa pessoa precisa das suas orações. 3. A frase que desce ao coração. Um pensamento que não estava na sua mente um segundo antes. Uma frase que chega inteira, com clareza, força e mansidão. Algo como: perdoa. Espera. Não temas. Confia. Teresa dizia: a alma sabe quando não é ela que fala consigo mesma. 4. A orientação prática. Às vezes, a luz não é emocional nem teórica, mas extremamente concreta. Uma decisão que deve ser tomada, um passo a evitar, uma atitude a mudar, uma caridade a praticar, um pecado a confessar. E o mais surpreendente, essas inspirações sempre vêm com uma assinatura invisível, uma certeza interior que dispensa explicações. Teresa chamava esse fenômeno de o selo do Espírito, marcado na alma pelo mensageiro celeste. Mas atenção, Teresa era extremamente prudente.
Para ela, nem tudo que parece inspiração realmente vem do anjo. Por isso, ela identificou características claras que diferenciam uma luz divina de um pensamento humano. Ela traz paz, nunca agitação. Ela aproxima de Deus, nunca afasta. Ela se confirma na prática, leva ao bem real. Ela exige humildade, nunca alimenta orgulho. Ela é constante, volta ao coração mais de uma vez. Segundo Teresa, essas inspirações são uma das maiores formas de cuidado angelical. São como janelas abertas no coração. Por alguns segundos, a alma vê algo do que Deus vê. E é por isso que ela recomendava às suas irmãs que nunca desprezassem essas luzes. Que anotassem. Que meditassem. Que agradecessem. E, principalmente, que colocassem em prática. Porque a inspiração que não se transforma em ação é como uma semente que cai em pedra. No próximo capítulo, vamos aprofundar um dos ensinamentos mais preciosos de Santa Teresa, como discernir a verdadeira voz angelical de outras influências da alma. Santa Teresa de Ávila sabia que a alma humana é um território complexo. Pensamentos próprios, emoções, lembranças, medos, desejos, tentações, tudo isso fala dentro de nós. E, no meio desse ruído interior, ainda há a voz suave do céu, discreta, mas real. Por isso, Teresa insistia, é essencial aprender a discernir. Discernir o que vem de Deus, o que vem do anjo da guarda, o que vem de nós mesmos, em alguns casos, o que pode ser mera confusão ou até tentação. Ao longo de décadas de vida mística, ela identificou 4 critérios claros que distinguem a verdadeira inspiração angelical. 4 sinais que, quando presentes juntos, formam um padrão inconfundível. Vamos a eles. 1. A paz serena que acompanha a inspiração. Para Teresa, este era o primeiro e mais importante critério. Ela dizia: o anjo fala na paz, mesmo quando alerta para o perigo. Isso significa que mesmo advertências, não vá, espere, tenha cuidado, chegam com uma suavidade profunda. Não há medo, não há confusão, não há opressão. É como água clara correndo no coração. É firme, mas serena. É luminosa, mas nunca agressiva. Teresa contrastava isso com inspirações falsas, que são turbulentas, inquietas, urgentes e angustiantes. Ela dizia: o demônio pressiona, o anjo propõe. 2. A edificação da alma. O segundo critério é simples. Toda inspiração verdadeira conduz ao bem, sempre. Se algo te inspira, rezar, perdoar, ser mais humilde, agir com caridade, abandonar um pecado, aproximar-se de Deus, então há grande chance de ser um movimento do anjo. Teresa era muito clara. Se após a inspiração a alma se torna melhor, mais leve, mais humilde, mais pura, então vem do alto. Se, ao contrário, a suposta inspiração te deixa orgulhoso, irritado, frio, superior, confuso ou distante de Deus, então não é divina. 3. A persistência amorosa. Este critério é belíssimo. Para Teresa, a inspiração angelical se caracteriza pela constância suave. Não é um impulso que aparece e desaparece rapidamente. Não é urgência, não é pressão, não é insistência ansiosa. É como alguém que bate a porta devagar, sem forçar. E bate de novo. E espera. E volta depois. E repete a mesma orientação, com suavidade e fidelidade. Ela dizia: o anjo espera. O mal, não. O mal tem pressa. Você pode ignorar a inspiração hoje, e ela volta amanhã, sem dureza, sem repreensão, apenas com amor. 4. A humildade interior como fruto. Aqui está o critério mais profundo. Toda verdadeira comunicação angelical gera humildade. Não uma humildade triste, mas luminosa. Não uma sensação de inferioridade, mas de verdade. Não o peso, mas uma leveza. A alma inspirada pelo anjo. Sente-se pequena diante de Deus. Reconhece sua dependência. Torna-se mais amorosa. Perde o desejo de se exaltar. E se inclina naturalmente ao bem. Quando a inspiração leva ao orgulho espiritual, eu sou especial, eu sou mais iluminado, eu recebi algo que outros não têm, então, dizia Teresa, é falsa. A voz angelical, a voz humana e outras vozes. Teresa ensinava suas irmãs a fazer uma distinção prática. A voz humana é estável. Muda, oscila, se contradiz, perde força, desaparece rapidamente. A voz tentadora é urgente. Pressiona, impacienta, cria ansiedade,
fomenta medo ou vaidade. A voz angelical é constante e pacífica. É clara, mas não rígida. É suave, mas firme. É humilde, mas iluminadora. É simples, mas profunda. E o mais belo de tudo: quanto mais a alma aprende a discernir, mais fácil fica ouvir, como se a comunicação interior se tornasse cada vez mais transparente. No próximo capítulo, vamos entrar na parte mais prática deste ensinamento. Como colaborar conscientemente com seu anjo da guarda, fortalecendo essa comunicação e abrindo espaço para que ele atue com maior liberdade em sua vida. Santa Teresa de Ávila descobriu algo extraordinário. Quanto mais conscientemente colaboramos com nosso anjo da guarda, mais clara, mais forte e mais eficaz se torna sua ação em nossas vidas. Ela costumava dizer às suas irmãs no Carmelo: o anjo ilumina, mas a alma precisa abrir as janelas. E como se abrem essas janelas? Como se forma essa sintonia espiritual? Teresa desenvolveu práticas simples, porém profundamente transformadoras, que qualquer pessoa, mesmo vivendo no mundo, fora de um convento, pode realizar. Vamos a elas. Uma oração diária ao anjo da guarda. Teresa acreditava que a primeira forma de colaboração é a mais simples: falar com ele. Uma oração curta, sincera, repetida todos os dias, cria um canal estável entre a alma e o anjo. Ela recomendava especialmente esta invocação: ó anjo que me guardas por divina misericórdia, ilumina-me, protege-me, governa-me e dirige-me. Amém. 4 pedidos essenciais: iluminação, proteção, governo, direção. Teresa dizia que, ao pedir isso com fé, damos ao anjo permissão interior para agir com maior liberdade, sem violar nosso livre-arbítrio. Ela aconselhava recitar essa oração 3 vezes ao acordar, como quem entrega o dia inteiro à guarda celestial. 2. O ato de presença, viver acompanhado. Uma das práticas mais belas ensinadas por Santa Teresa é a consciência contínua da presença angelical. Durante o trabalho, na rua, ao arrumar a casa, na oração silenciosa, antes de dormir, ela simplesmente se lembrava: meu anjo está aqui. Ele me vê. Ele me guarda. Ele caminha comigo. Não é imaginação. É fé viva. É atenção amorosa. Essa prática transforma a alma. Torna-a mais serena, mais recolhida, mais prudente, mais pura. Teresa dizia que viver na presença do anjo é como viver já um pouco do céu na terra, porque a consciência da luz interior afasta tentações, fortalece a vontade e torna a caridade mais natural. 3. A gratidão pelos sinais recebidos. Segundo Teresa, nada fortalece mais a comunicação com o anjo do que o reconhecimento agradecido. Ela sugeria agradecer sempre que sentir uma inquietação serena, perceber um contratempo providencial, receber uma luz súbita na oração, evitar o mal sem entender como, sentir paz após uma decisão difícil. A gratidão abre a alma. O orgulho fecha. A atenção agradecida cria espaço para novas inspirações. 4. A caridade oferecida em união com o anjo. Teresa ensinava algo de uma delicadeza profunda. Qualquer ato de caridade pode ser oferecido em união com seu anjo. Visitar um doente, ajudar um necessitado, perdoar alguém, orar por uma pessoa específica. Ela dizia: quando a caridade se une ao amor do anjo, ela sobe ao céu com mais rapidez. E ensinava suas irmãs a fazerem um gesto simples, antes de um ato de bondade, dizer em silêncio: Anjo Santo, ofereço esta caridade contigo e por ti. Isso transforma gestos comuns em obras espiritualmente fecundas. 5. O exame angelical ao final do dia. Entre todas as práticas, esta talvez seja a mais poderosa. Teresa reservava alguns minutos antes de dormir para revisar o dia e perguntar: onde senti a mão do meu anjo me proteger? Que sinais recebi e compreendi? Quais sinais recebi e ignorei? Em que momento fui ajudada sem perceber? Ela então agradecia por cada intervenção e pedia perdão pelas inspirações não obedecidas. Esse exame diário cria uma sensibilidade crescente. A alma começa a enxergar o que antes passava despercebido. É como ajustar a visão para finalmente ver uma presença que sempre esteve ali. 6. Permissão interior, a chave da colaboração. Teresa insistia: os anjos não violam nossa liberdade. Eles respeitam, esperam, observam. Mas quando a alma diz: sim, guia-me. Sim, mostra-me o caminho. Sim, eu permito.
Algo muda. É como se o anjo recebesse uma autorização interior para agir mais profundamente, mais claramente, mais eficazmente. É aqui que a colaboração se torna verdadeira parceria. No próximo capítulo, veremos os frutos dessa colaboração. Porque Santa Teresa observou que, quando uma alma aprende a ouvir seu anjo da guarda, sua vida espiritual, e até sua vida prática, muda de forma surpreendente. Santa Teresa de Ávila observou durante toda a sua vida espiritual, em si mesma e em centenas de pessoas que acompanhou, que a colaboração consciente com o anjo da guarda produz frutos tão evidentes e tão profundos que é impossível não reconhecê-los. Segundo ela, quando a alma aprende a ouvir, agradecer e responder aos sinais do seu anjo, a vida inteira começa a se transformar. Não apenas interiormente, mas também nas circunstâncias externas, nos relacionamentos, nas escolhas e até na forma de enfrentar dificuldades. Vamos aos 4 frutos principais que Teresa identificou com clareza. Uma paz interior que nada abala. O primeiro fruto é a paz, mas não qualquer paz. É uma paz que não depende das circunstâncias. Pessoas que vivem em sintonia com seus anjos desenvolvem uma serenidade profunda, quase inexplicável. Mesmo diante de tempestades, conflitos, incertezas ou desafios, elas mantêm dentro de si um centro de calma, como se houvesse um lugar silencioso e protegido onde nada as alcança. Teresa dizia: a presença percebida do anjo cria um abrigo na alma. Essa paz não é passividade nem fuga. É força. É estabilidade. É coragem tranquila. A alma deixa de reagir impulsivamente e começa a caminhar com maturidade espiritual, como quem sabe que nunca está só. 2. Discernimento espiritual afiado. O segundo fruto é a clareza interior. Teresa observou que, quanto mais a pessoa colabora com seu anjo, mais aguçada se torna sua capacidade de distinguir o que é bom do que é prejudicial, o que vem de Deus do que vem do ego, oportunidades verdadeiras de ilusões perigosas, pessoas confiáveis de intenções disfarçadas, caminhos que aproximam de Deus daqueles que afastam. É como se uma luz suave iluminasse decisões e situações antes envoltas em sombras. A pessoa se torna mais prudente, mais sábia, mais sensível ao bem, menos suscetível a manipulações, mais consciente de suas próprias tendências internas. Esse discernimento não gera orgulho, pelo contrário, gera responsabilidade e humildade. 3. Proteção em níveis que a lógica não explica. O terceiro fruto é proteção, concreta, visível, frequente. Santa Teresa documentou casos de pessoas que, ao seguir inspirações angelicais, evitaram acidentes, perdas financeiras, decisões destrutivas, amizades tóxicas, tentações graves, ambientes que prejudicariam sua alma. Ela dizia que a ação do anjo não elimina dificuldades, porque elas são parte do crescimento espiritual, mas evita quedas profundas e sofrimentos inúteis. A alma passa a caminhar por caminhos mais seguros, mesmo sem perceber de imediato. É como se o anjo abrisse clareiras invisíveis no meio da floresta, guiando a pessoa por trilhas que não ferem os pés. 4. Tornar-se instrumento de luz para os outros. Este é o fruto mais belo de todos. Quando a alma vive unida ao seu anjo, ela se torna, sem perceber, um canal de proteção para outros. Teresa notou que essas pessoas sentem impulsos de orar por alguém no momento exato em que a pessoa precisa. Visitam alguém por acaso exatamente quando aquela visita é cura. Enviam uma mensagem no instante certo. Ajudam sem planejar. Aparecem como socorro inesperado. Evitam tragédias sem saber como. Ela dizia: o anjo da guarda trabalha em rede com outros anjos por meio de nós. Ou seja, ao colaborar com seu anjo, você se torna parte de uma corrente invisível de proteção, que toca familiares, amigos e até desconhecidos. Sua vida se transforma não apenas para você, mas também para todos os que Deus coloca no seu caminho. E, segundo Santa Teresa, esses frutos são apenas o começo. A alma que aprende a ouvir seu anjo da guarda entra num caminho de amadurecimento espiritual que aprofunda a relação com Deus, com ela mesma e com o mundo. É como se uma nova sensibilidade nascesse, uma sensibilidade que capta o que é invisível para a maioria. Agora, chegamos ao momento final desta jornada, a conclusão, onde integraremos tudo o que foi dito, e onde deixarei um convite especial. Agora que percorremos juntos este caminho, desde os sinais sutis até a colaboração consciente com o anjo da guarda, chegamos ao ponto mais importante de todo o ensinamento de Santa Teresa de Ávila,
a escolha. Sim, a escolha. Porque, no fim das contas, toda a ação angelical, toda a proteção divina, toda a luz enviada do céu, todos os sinais, todas as inspirações, só se tornam eficazes quando a alma decide responder. Teresa repetia às suas irmãs: o anjo pode tocar, mas não pode mover a alma sem o seu consentimento. O céu pode iluminar, mas a alma deve abrir as janelas. A graça bate, mas não arromba a porta. Essa é a beleza, e também a responsabilidade, da vida espiritual. Nós não caminhamos sozinhos. Mas também não caminhamos como marionetes. Há uma mão invisível que nos guia. Mas é preciso segurar essa mão. O que você faz com os sinais? Agora você já sabe que a inquietação serena pode ser proteção, que os contratempos providenciais podem ser livramento, que as luzes súbitas podem ser orientação direta, que a voz angelical se distingue pela paz, pela humildade e pela constância, que a colaboração consciente transforma a ação do anjo, que a atenção, a gratidão e a oração fortalecem o laço entre alma e céu. Santa Teresa dizia que uma alma instruída nesses sinais já não vive mais no escuro. Ela enxerga, ela percebe, ela compreende. E, por isso, passa pela vida com uma sabedoria espiritual que o mundo não pode dar. Uma nova forma de viver. Quando você começa a reconhecer a presença do seu anjo da guarda, suas decisões se tornam mais claras. Suas relações se tornam mais saudáveis. Seu coração se torna mais tranquilo. Seus medos diminuem. Sua fé se fortalece. Seu discernimento se afia. Sua vida espiritual floresce. É como passar de um quarto escuro para um lugar iluminado. Aquilo que antes era confusão torna-se entendimento. Aquilo que antes parecia acaso revela-se providência. Aquilo que antes era ruído se transforma em mensagem. O anjo também espera por você. Santa Teresa acreditava profundamente que cada alma é acompanhada por um anjo que a ama de uma forma que nós, seres humanos, mal conseguimos imaginar. Ela dizia: se soubéssemos quanto nosso anjo nos ama, choraríamos de alegria. E afirmava que o anjo espera, dia após dia, o momento em que finalmente deixamos de ignorar sua presença. O momento em que abrimos o coração. O momento em que dizemos: sim, eu quero aprender a ouvir. E agora, o convite. Se o conteúdo que você ouviu tocou o seu coração, mesmo que apenas um pouco, isso já é um sinal. Não meu. Não humano. Mas espiritual. É o céu dizendo: presta atenção. Este caminho é para você. Por isso, quero te convidar a continuar essa jornada comigo, a aprofundar cada ensinamento de Santa Teresa, a aprender mais sobre a vida interior, sobre discernimento, proteção espiritual e maturidade da fé. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Este é o espaço onde, juntos, aprendemos a linguagem secreta do céu. Onde reacendemos a vida interior. Onde redescobrimos a ação dos anjos e a presença amorosa de Deus em cada detalhe do cotidiano. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. E que o seu anjo da guarda continue guiando cada passo seu, agora com a sua colaboração consciente, amorosa e fiel.